Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e venho gravar mais um vídeo da Palavra de Deus aqui neste dia maravilhoso, este domingo de dezembro que Deus deu para nós. Eu quero lembrá-los e me lembrar também, pela consciência do Espírito, aquilo que Jesus estava ensinando os apóstolos na oração do Pai Nosso, quando ele disse assim, no capítulo 6, no versículo 13 do livro de Mateus: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A parte B do capítulo 6, versículo 13 de Mateus, parte B: porque teu é o reino, quer dizer, o governo e o reino que governa a minha vida, a minha existência nessa nação, nesse estado, nessa cidade, a minha família, a minha vida pessoal, minha vida financeira, a minha saúde. E aí ele disse assim: porque do Senhor é o reino, o poder. Poder está ligado à palavra governo, posição, né? Na verdade, e o lugar de estar. E Cristo está à destra de Deus. E quando nós olhamos e a glória, glória quer dizer assim, uma honra, um testemunho conseguido por palavras e por obras. Então, aqui Jesus fala assim: vocês busquem, fala, pois teu é o reino. Ora dessa maneira: Senhor, não deixa cair em tentação, que a tentação vem do reino das trevas, e o Senhor, e é o teu reino que eu quero na minha vida, então não vou cair em tentação, pois teu é o reino, é o governo, o poder que opera na minha vida. Quer dizer, eu dê lugar ao Senhor, busque a Ele, viva para Ele, deixa Ele se manifestar em ti, sobre ti e através de ti. Era como se o Senhor falasse assim para os apóstolos: e a glória vai manifestar a honra de quem o Pai é, daquele Deus que criou, que proveu, que sustenta, que conduz as coisas, tudo sobre o seu controle. Então, Jesus estava ensinando na oração do Pai Nosso os apóstolos a estarem ali buscando e vivendo a direção de Deus no mundo de tantas conturbações e situações. Ele ensinava a ter uma vida de relação e de entendimento. Querendo dizer, o Pai não vai pegar você do reino da unção, num mundo atribulado, onde você conseguiu frutificar o fruto do Espírito, onde você conseguiu os dons do Espírito, onde você está procurando viver padrões morais, sociais, éticos, familiares, neste mundo que os valores estão sendo tirados diuturnamente da consciência das pessoas e entregar você para o reino das trevas. A Bíblia diz o contrário, que Ele nos resgatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em outro lugar fala: para a sua maravilhosa luz. Então, também eu lembro vocês que Paulo escreveu assim, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Nós temos que ver que quando nós buscamos o reino, o poder e a glória de Deus nas nossas vidas, então nós damos de encontro com a cruz do próprio Cristo, que ensinava a oração do Pai Nosso. E aí Paulo lembra os romanos: aquele, o Pai, que nem o próprio Filho poupou, como não dará também com ele todas as coisas? Então eu volto agora a fazer um paralelo: como receber todas as coisas, como o Pai deu também ao Filho, o Deus Filho feito homem, uma vez que nós passamos tantas tribulações, e o Filho de Deus, quando se fez homem, foi perseguido, humilhado. A cruz, a maneira injusta como Cristo foi crucificado, fala por si. Mas eu quero te memorizar uma outra situação: receber as outras coisas. Então Jesus ensina: não deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o governo. E ele precisava agora mostrar para os apóstolos, para os discípulos que se tornariam apóstolos, como seria o governo de Deus. Eles buscavam na oração e como se manifestar. Então esses 12 discípulos que andavam com Jesus começou a ver coisas grandes, coisas firmes. No capítulo 1, no versículo 27 do livro de Marcos, fala que o povo
e os discípulos ficou extasiados como Cristo, o reino de Deus, se manifestava através do Deus Filho feito homem, o Deus Filho que ensinou eles a buscar: vem o teu reino, o poder e a glória, pois teu é o reino, é o poder e a glória. E para manifestar isso, eles comentam ali no versículo 27 do capítulo 1 de Marcos: todos admiravam a ponto de perguntarem entre si: quem é este? Quem é essa nova doutrina? Ele dá ordem até os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ele diz: ei, naquela época era cheio de manifestação, de obras sobrenaturais malignas, que os discípulos, as pessoas sabiam de pessoas lunáticas, atormentadas naquela época. Tinha lá na época os encantadores, tinha aqueles que acalmavam os espíritos, como em muitas igrejas você vê aí, dominando em falsidade, só acalmando, não libertando verdadeiramente a vida das pessoas, porque vai por um lado de outro, está destruído. Quando você olha, ali os lunáticos atormentados, no capítulo 4 de Mateus, fala que depois que Jesus saiu do jejum e da oração dele, que os anjos o alimentou, os primeiros espíritos que ele curou foi atormentados e lunáticos. E dentro dessa situação você vê ali, agora, esse poder se manifestando, até os espíritos malignos, os espíritos de outro reino, se submetendo a esse Deus Filho que deu lugar para que o reino de Deus se manifestasse, o poder e a glória de Deus se manifestasse. É maravilhoso, é glorioso ver isso, é uma grandeza, porque depois ele vai transferindo isso, ele fala: busca, pois teu é o reino, o poder e a glória, e depois ele vai falando: aqueles que faz a obra que eu faço, não só fará as mesmas, mas fará mais tempos ainda, porque Jesus teve um curto ministério de 3 anos, e fez a revolução que até hoje se vê, e continua fazendo, porque tudo é no nome dele, para a glória dele, que recebeu do Pai e nos enche para fazer. Em outro lugar, Marcos 1:29, numa época em que a febre era uma doença violenta, não tinha anador, esses remedinhos, a febre na época matava. Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Então fala: como é que pode bater de frente pelo reino, poder e glória, combater algo que na época não estava tendo recurso? Em outra situação, 6:30 de Marcos, fala da primeira multiplicação de pães, né? Mais 5 pães e 2 peixes para a multidão. E em Mateus 8:23 fala que Jesus acalma a tempestade. Imagine, queridos, aquele que nem mesmo o seu filho poupou, como não dará também para nós com ele todas as coisas? Que está ali em Romanos 8, versículo 32. E você olhando Jesus falando em Mateus 6:23, para não pedir para o Senhor: não deixe cair em tentação, tipo: Senhor, eu não quero viver com o Senhor, pois é o reino, o poder e a glória. Eu tenho admiração, eu me entrego, eu renuncio o outro. E aí na tempestade, amigos, imagine o barco levantando devido à onda, e quando parece que vai capotar daqui para trás, ele desce com tudo de frente, parecendo que agora vai de assim, tudo açoitando, vento, tempestade, e todos os homens ali numa dificuldade, e Jesus se levanta e fala: vocês ainda são homens de pequena fé. Eu não tinha ensinado? Busque assim, pois teu é o reino, aquele reino que interfere aqui, faz as coisas como o Senhor fez desde o começo. O Senhor fez tudo para o homem, entregou para o homem, para a mulher, imagem e semelhança, dizendo: domine. E aí agora o Senhor estava dando uma aula para eles, querendo dizer: vocês são homens de pequena fé. No caso de Mateus 8:23, falando de cessar a tempestade. Mas ele manda sossegar o vento, parar a tempestade, e Jesus, ele faz tudo ali. Então, se você analisar comigo dentro desse contexto, olha a maravilhosa palavra que nos vem. Quando Jesus diz em Mateus 6, ali no versículo 13, a parte B: pois teu é o reino. Senhor, o teu reino se manifesta aqui na terra, através deste homem, desta mulher, da minha e da vida dele, que está dando lugar ao teu Espírito,
te aceitando como suficiente Salvador. Quem sabe alguns afastados reencontrando com o caminho da salvação. Quem sabe até pessoas dentro da igreja, eu e outros, pedindo perdão de tantas fraquezas ou pecados. Quem sabe superficialidades, negligência. Mas venha o teu reino, Senhor. Venha o teu poder, Senhor, o teu governo transformador, regenerador, o teu poder santificador e o teu poder apaziguador, aquele que faz a pessoa ter prazer em estar vivendo dentro do teu reino, porque a quantidade, irmãos, de pessoas infelizes no reino da fé é muito alto. Então eu declaro sobre a tua vida, 6,13 de Mateus, como Jesus ensinou, vamos buscar em nome de Jesus, pois teu é o reino, o poder, a glória, Senhor, mas tem que estar na minha vida, no meu espírito, minha alma, minha mente, meu corpo. Eu tenho que estar satisfeito, saciado, eu tenho que estar vestido, revestido, nutrido. Não podemos mais ser um crente apático, não podemos mais ser uma igreja fria ou uma igreja morna, não podemos ser um ministro mais preocupado com o ponteiro vermelho da finança, mas se preocupar em curar as ovelhas, porque a ovelha é curada, engordando, ela dá lã, ela produz, e o Espírito trabalhará por nós. Então, em nome de Jesus, venha teu reino, Senhor. O Senhor não poupou nem o Deus Filho, mas prometeu dar com ele todas as coisas. Conhecemos muitas aflições, meu Pai. Nós conhecemos muitas dores, mas precisamos conhecer também o poder do Deus Filho, que quando andou por essa terra, Senhor, os espíritos malignos não resistiam. A doutrina, Senhor amado, de Cristo era diferenciada. Muitos cristãos hoje não gostam nem da palavra doutrina, mas você pode ver que a nova doutrina que Cristo teve, de ética, de moral, de postura, é que fez com que o povo visse que por aquilo até os espíritos malignos se submetiam. Então também não é como as religiões vamos dizer assim, da conveniência. Até expulsa um espírito lá ou amansa incultando, mas quando você vai ver a sua doutrina ética e moral, foge do comportamento cristão, tanto pelas práticas que fazem, dizendo que é da própria Bíblia, e pela maneira em das suas liturgias dentro dos seus templos. Então que o Senhor te abençoe, me abençoe, revista e nos deixe ousar o reino, ao reino dos céus, o governo dos céus, o poder, o governo, a autoridade de Cristo, e nós assentados nas regiões com Ele, celeste com Ele mesmo, andando aqui, pela obediência. Que haja diferença entre ti, aleluia, e os adversários, seja eles espíritos imundos ou homens que não temam a Deus, para a glória do nome do Senhor. Seja abençoado.